Orar. Senhor, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Nós nos colocamos na expectativa daquilo que o Senhor vai falar, daquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio nesse dia. Senhor, ó Deus, nós sabemos que o propósito do Senhor é o que deve prevalecer. A vontade do Senhor é soberana. Senhor, que nesta manhã o Senhor mova corações, que nesta manhã o Espírito da palavra, da rema, da palavra viva, da palavra que constrói dentro do nosso coração decisões, sentimentos, ó Deus, e motivações, possa estar neste lugar e que o Senhor possa conduzir nesse ambiente, ó Deus, um ambiente de restauração, um ambiente de cura, um ambiente, ó Deus, propício à ação do Teu Espírito, um ambiente propício, Senhor, ó Deus, ao Teu mover. Nós queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos instruir, a nos capacitar. Senhor, que não saia daqui desta manhã, Senhor, as pessoas, sem receber de Ti algo, Senhor, algo novo, algo extraordinário, algo consistente, ó Deus, algo que consolide na sua vida a disposição de ser servo do Senhor, de ser, ó Deus, obreiro, de ser, ó Deus, aquele que vai adiante, que ouve, ó Deus, a comissão do Senhor e conduz vidas, ó Pai, e seja conduzido pelo Senhor, e sejam conduzidos pelo Espírito da palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez assentando, ministrando aula 3, modelos de discipulado no Antigo e no Novo Testamento. Todos estão com a folha aí, já? Então, convido todos a pegar então a folha da aula 3, modelos de discipulado no Antigo e Novo Testamento. Nós vamos fazer um rápido resumo do que foi as duas primeiras aulas aqui. A aula 1 tratou do discipulado, o princípio espiritual da criação, a origem, né, a origem do homem, o porquê que o homem foi criado, e também a finalidade, né, que é para comunhão, adoração a Deus, e também depois, posteriormente, a mulher, e um dos termos, né, dessa aula que eu poderia resumir é que o diálogo é o principal fator, né, de um relacionamento. A aula 2 foi ministrada ontem pelo pastor Ricardo, discipulado, o princípio espiritual do Antigo Testamento, em que foi falado ali sobre a autoridade, e algo que nós vamos até linkar com essa aula de hoje é sobre Geazi, né, que ele teve uma trajetória de fracasso no final ali do ministério dele com Eliseu, mas nessa aula nós vamos traçar outros aspectos desse discipulado, né, mas também tratando no Novo Testamento. Na aula passada foi apenas no Antigo Testamento e nessa aula de hoje será no Novo também. Feito isso, na nossa introdução, temos visto que o discipulado não fora apenas uma invenção circunstancial do Antigo Testamento, um arranjo administrativo da igreja no Novo Testamento. O discipulado se formaliza como um princípio fundamental para a evangelização no Novo Testamento. Até aí, por que o autor aqui, né, está dizendo que é um princípio fundamental para a evangelização do Novo Testamento? Que em Mateus 28, versículo 19, que é o grande comandamento, a grande missão, diz a nós, a todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo: fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma responsabilidade do discipulador
ensinando a guardar os estatutos e ensinamentos. Então essa é a responsabilidade. Na aula passada ontem, o pastor Ricardo disse a respeito também da responsabilidade do discipulador, do discípulo, e das responsabilidades que podem acarretar apenas no discípulo se ele desobedecer, se ele foi insubordinado, se ele não respeitar a autoridade. Então esse princípio fundamental do Novo Testamento é a evangelização, é essa a finalidade. Mas algo que na leitura que a gente vai concluir, vamos continuar, bem como zelo e cuidado pastoral, se estabeleceu como base das relações entre os irmãos da igreja primitiva. O discipulado passou como modelo e fundamento os limites do chamado conselho apostólico dos 12 de Jesus. Isto é, começou antes dele, tendo em vista que o próprio profeta João Batista havia formado um grupo de discipulado antes de Jesus. João Batista tem uma passagem interessante lá em Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 23, em que os discípulos de João são enviados para que venham a testificar se realmente Jesus seria aquele que haveria de ser enviado, que João Batista estava pregando. Nessa ocasião, Jesus havia acabado de ressuscitar a filha da viúva de Naim, mulher de Naim, uma viúva de Naim. Era inclusive aquela palavra que a pastora Evanilde ministrou para nós, em que um dia após Jesus, ele chamando os seus discípulos, foram para uma cidade de Naim, e lá estava ali com o esquife, as pessoas chorando em volta ali, e Jesus apenas com um toque, ressuscitou aquele menino, aquele filho, e ele, o morto, falava. Então os discípulos de João Batista são enviados, porque João Batista estava preso, estava encarcerado. Esses discípulos chegam a Jesus, esses discípulos de João Batista chegam a Jesus, e Jesus havia feito sinais, outras curas, inclusive essa, ressurreição, e Jesus pede para eles voltarem a testificar tudo aquilo. Então isso era antes, o João Batista já tinha discípulos antes mesmo de Jesus formar o seu discipulado com 12 discípulos. Então vamos continuar. O que o Novo Testamento traz de novo? Uma hora. Então a gente vai até, só para a gente pontuar aqui, a gente iniciou 9h15. Meu amor, você levanta a placa aí quando for 9h10, 5 minutos, para a gente não esquecer e não matar o povo de fome. Ajuda ela, qualquer coisa. Então, nessa parte introdutória aqui, o que a gente conclui é que o discipulado não foi instituído no ministério de Jesus. Ele já havia sido instituído antes, inclusive com João Batista, que havia os seus discípulos. Mas o que o Novo Testamento traz de novo, até aí é um trocadilho, o Novo Testamento traz de novo, é que é uma ordem. No Velho Testamento era uma opção, um costume do Antigo Testamento, agora torna-se um imperativo. E o que nós precisamos entender, e nessa aula nós vamos entender, se Deus quiser, amém? É que isso é um imperativo para todo cristão maduro. Todo cristão maduro necessita ter discípulos. Por quê? A comissão, a grande comissão, é um imperativo, não está falando que é apenas para aquelas pessoas que têm o dom de ministração, dom do pastoreio, ou está falando apenas para aquelas pessoas que têm alguma capacitação teológica, ou aquelas pessoas que têm o dom de línguas. Não, é uma ordenança para todas as pessoas. Pois bem, vamos aí para o tópico 1, modelo de discipulado com um discípulo. Nós vamos ver então vários modelos de discipulado,
de apresentações de discipulado e a eficácia de cada um deles. E a gente vai concluir, né, o porquê o número 3 ser o número ideal. Nós vamos concluir no final dessa aula o porquê o número 3 é o número ideal. Vamos aqui ver o modelo discipulado comum, um modelo que a princípio deu certo. Geazi, o discípulo notável de Eliseu. Então, vamos ler aí 2 Reis 4, 12 ao 14. Esses versículos estão na apostila, viu? Quem não está com a Bíblia pode acompanhar na apostila aí que ele está transcrito. Vamos ler. 2 Reis 4, 12 ao 14. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-me, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Atenção aí, ó. Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Essa história é uma história que é muito boa, porque trata de uma mulher, né? Foi ministrado aqui, foi também dada oportunidade para que se ministrasse, se não me engano foi a pastora Evanildo, né, que ministrou, aí depois se ministrou no meio, né? Foi sobre essa história, né, da mulher lá de Sunem, que é uma mulher rica, só que era uma mulher que ela tinha, né, e eu até lembro isso na ministração, né, era uma mulher que ela, não sei se foi a pastora Gisleide, foi a Gisleide, né, que até eu lembro que ela falou que a mulher, ela vê além do homem, né? Nesse momento aí, ela viu uma oportunidade além do homem e oferecia pão para o profeta, né? O profeta Eliseu passava ali por Sunem, naquela região onde ela estava, e ela começou a oferecer pão. E aí, como não tinha um lugar, ele estava cansado, ela percebendo que ele estava cansado, ela sugeriu para o seu marido para fazer uma obra de pedreiro ali mesmo, um quarto, e ali com uma escrivania e com uma iluminação para ele ler, para estudar, né, os papiros da Bíblia ali, enquanto ele seguia a viagem. E aí aquilo ali constrangeu o profeta, e o profeta, diante dela aí com o seu discípulo Geazi, e ela ficando ali meio tímida também, né? Falou assim: eu habito no meio do povo, né? Eu tenho já muito, como se assim, né? Também eu tenho dinheiro, não preciso de muitas coisas, mas o discípulo percebeu, por ser alguém que tinha uma qualidade, a notabilidade desse discípulo, ele percebeu aí que ela não tinha filhos e também ele já estava avançado em idade, porque o próprio esposo dela era velho. E a gente entende isso porque quando o discípulo ele fala isso e o profeta diz que no intervalo de 1 ano eles vão ter filhos, ela até fala: não minta a tua serva sobre isso, porque ela realmente esperava um filho, mas ela não queria ter uma quebra de expectativa tão grande, para isso ser uma frustração. Só que realmente acontece no exato intervalo de 1 ano, vem a ter um filho. Mas o que nós temos que focar aqui nesse primeiro tópico é a primeira característica desse discípulo. Ele via as circunstâncias, anunciava para o seu discipulador e auxiliava na tomada da decisão. Ontem a gente viu que esse mesmo discípulo, talvez pela aceitabilidade do seu discipulador, por ele ter tido muito sucesso com o seu discipulador, o sucesso subiu a cabeça de Geazi e ele pensou que era até maior do que o seu discipulador. E isso foi a queda, porque na ministração de ontem
Quando Naamã é curado, ele oferece ali a riqueza, né, parte ali de ciclos, né, de ouro, de prata, né, e vestes lá reais, né, sacerdotais. Ele toma uma atitude que o próprio discipulador havia dito não, que ele é pegar esses bens materiais e por conta disso, né, vem a ser cometido de lepra, né? Então é esse cuidado, né? Nós como discípulos, se nós seguimos as diretrizes, né, e também de alguém que está mais tempo, né, no ministério, e também de alguém que Deus colocou, porque na ministração de ontem, só recapitulando, quando a gente vai contra uma ordem do discipulador, nós estamos indo contra uma ordem do próprio Deus que o colocou ali, né, para estar conosco, que é uma quebra de hierarquia, como foi bem dita ali pelo pastor Ricardo ontem. Vamos agora para um outro modelo, o discípulo anônimo de Elias. Esse já não é notável, esse é um anônimo. Vamos ler 1 Reis 19:3 aí no material, na revista, diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida. Salvar a sua vida de quem? Só uma pausa aí. De Jezabel, né, que tinha mandado mensageiros após ele ter metido a faca lá em todos os profetas lá depois que caiu fogo, né, lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal, né, mandou matar todos os profetas. Aí a Jezabel, a boazinha, mandou ali matar Elias. Aí Elias, temendo a sua vida, chegou-se a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. O moço aqui é o anônimo, né? E aí o pastor Ailton fez questão de colocar aqui, né, esse comentário. Alguns discípulos terão uma atuação de pequena relevância circunstancial, acompanha aí na revista. A estes os seus nomes sequer são mencionados. Esse é o caso desse discípulo de Elias, que o escritor bíblico não achou relevante citar o nome. Então, até aí, essa pessoa, esse moço, ele não tem o nome citado, porque a sua atuação não foi de grande notabilidade como Geazi. Então não foi ali mencionado o seu nome. E tem, a título de comparação, nós lembramos de Pedro, Tiago e João, que foram os mais notáveis dos 12, e nós às vezes esquecemos de quem eram os outros, né? Lembramos até mesmo de Filipe e André, mas eles, por não terem feitos de tão relevância, não são lembrados da mesma forma que esses três. Mas segure aí que a gente vai falar melhor do porquê, né, de Pedro, Tiago e João terem sido bastante lembrados. Continuando aí, então a gente viu o modelo de Geazi, esse discípulo anônimo de Elias. Agora vamos ver aqui Eliseu, né, que é o discípulo de Elias, que substitui o mestre e recebe uma unção dobrada. Vamos fazer a leitura aqui na revista mesmo. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Próxima página. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e os servir. Nós vamos ver aqui, né, que está lá em 1 Reis 19, 21, 3 ocasiões em que Eliseu teimou, entre aspas, em continuar a caminhada, mesmo o próprio discipulador
falando que ele poderia ficar ali até aquele ponto, que ele iria sozinho, mas o discípulo falou que não iria deixar ele ficar sozinho. Vamos ver essas 3 passagens. Primeiro, né, em 2 Reis 2, 1, 2, né, que aí é quando Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu, né? Então vamos aí, 2 Reis 2, 1, 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. A segunda passagem, então eles lá em Betel, falou para: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Lá em Jericó, 2 Reis 2, 6, novamente, disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou da Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Interessante que ontem no texto lido, né, na aula 2, Geazi disse essa frase parecida, né? Tão certo como vive o Senhor, eu não deixarei passar essas coisas alguma e eu vou pegar, né, essas coisas para mim. Ele usou ao contrário, né? Em vez de pegar a unção dobrada, ele pegou a maldição dobrada, né, Geazi. Mas olha a ênfase que esse discípulo estava propondo para o seu discipulador. Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. São circunstâncias, talvez, aqui não é descrito aqui, que seriam circunstâncias de perigo espiritual, né? Porque o Senhor havia falado para Eliseu, o Senhor havia dado a ele uma nova direção, e falou assim: ó, se você quiser, você pode ficar aqui, eu vou sozinho lá, né, nesse evangelizar, né? Porque quando Deus dava uma direção, era para anunciar, e o profeta é a boca de Deus, e nem sempre o profeta é recebido com rosas, com boas bem-vindas, né, com café. Não sei se naquela época não tinha café, né, com vinho, né, então nem sempre, às vezes é até morto por aquele povo. Mas olha o que Eliseu diz no seu coração e toda a sua motivação. Ele antes, quando a gente leu aqui, ele despediu dos seus pais e ele seguiu, e desde esse momento ele nunca mais apartou o seu coração do seu discipulador, nunca mais ele se arrependeu de estar com o seu Senhor. Agora olha que interessante, vamos seguir a nossa leitura aí. Foram 50 homens, aí se você quiser sublinhar aí, tiver caneta, 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Uai, cadê os 50 aí? Né? A interrogação: cadê os 50? Não era 50? Cadê? Vamos voltar à leitura. Foram 50 homens e eles pararam junto ao Jordão. Então a resposta está aí: os 50 pararam lá no Jordão, abriu o Jordão no meio. Quem passou? 52 pessoas? Não. Passaram quem? Elias e Eliseu. 50 ficaram. Às vezes eles pensavam: e se essa água cai na nossa cabeça, a gente morre igual aqueles egípcios, lá daquela história que a gente conhece lá de Moisés. Eles ficaram, não quiseram ir. Ou pensaram assim: eles vão ali para um lugar que a gente não conhece, às vezes a gente pode ser apedrejado, tem os profetas ali, tal, tem medo dessa Jezabel, vamos ficar aqui. Ficaram, não quiseram ir. Então 50 ficaram. Vamos continuar aqui, né? Então passaram ambos em si. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peça-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Então olha aí, é o privilégio de quem
segue à risca e está na cola do seu discipulador. Ele tem a oportunidade de receber bênçãos que os outros não recebem. Os outros aqui eram discípulos dos profetas também. Esses 50 homens, eles não eram pessoas novas convertidas, não eram pessoas sem conhecimento da palavra, eram pessoas que eram crentes. Eu falo crentes porque criam na palavra, eram pessoas que tinham um andar já há algum tempo, né, eram maduros, mas não quiseram dar um passo além na sua caminhada na fé. E aí, essas pessoas ficaram pelo anonimato, essas pessoas ficaram pelo esquecimento, só Deus sabe que eles pararam no Jordão, ficaram ali, mas olha o que Eliseu vai receber. Vamos continuar com a nossa leitura. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará. Ou seja, se você me vê eu voando lá no céu, você vai receber a condição dobrada. Se não me vir, não vai. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu no céu no redemoinho. Então, vendo Eliseu, Eliseu viu, só que Eliseu, ele dá um jeito de dar uma frase, de gritar, para falar assim: eu vi. Né? Só para lembrar daquilo. E vendo Eliseu, clamou. Clamou não quer dizer falar baixo, não quer dizer sussurrar, quer dizer oh! Né? Então clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então ele já pegou o manto, falou assim: eu já tenho certeza que eu recebi a unção dobrada. E para fazer um teste, como ele abriu ali o Jordão, eu vou fazer o mesmo, porque eu sei que eu já tenho essa unção. Então ele feriu as águas e se dividiram um para o outro lado, e Eliseu passou. Isso está lá escrito, 2 Reis 2, do 7 ao 14. Eliseu seguiu à risca o que o seu discipulador falou, e por isso mesmo ele recebeu a unção dobrada. Aqueles 50 receberam? Não. Olha a nossa conclusão disso. Aí, no final aí desse tópico 1, vemos na passagem acima 2 níveis de relacionamento. O nível mais superficial, os 50, que vão até certo ponto, ficaram lá no Jordão, né? O rio Jordão ficou dividido ao meio e eles ficaram lá. E o nível mais próximo de Eliseu: alguns nunca desistem de servir de acompanhado. Esses alguns aqui é o próprio Eliseu, que nunca desistiu de servir, de acompanhar, mesmo falando para ele ficar, falando: eu vou, você está lá, eu vou, eu não quero perder nada. É uma postura similar a um personagem que a gente vai falar aqui, um outro personagem, que é Josué, porque Josué não se apartava de Moisés. Onde ele estava, Josué estava ali, com a sua tenda ali próxima dele. Possui uma característica especial, o desejo de fazer a diferença. Essas pessoas aqui, eles querem ser o sal, como Jesus disse, né? Sois o sal, tem que salgar, a luz ficar em cima da mesa. Vamos para o tópico 2, porque eu tenho um tempo. E agora, só dar uma conferida aqui no tempo aqui. Tá, vamos lá. Discípulo com 3, discipulado com 3. Vejamos na Bíblia a relevância do grupo de 3. Pessoas para validar um testemunho. Primeiramente, a gente vai falar aqui, acompanhe a leitura de 5 versículos, Mateus 18, do 15 ao 20, que nós vamos discorrer o porquê, primeiramente, para ter uma testemunha fidedigna, é necessário 3. Vamos lá, Mateus 18, 15 e 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Resolveu o problema. Até aí, se ele pecar contra ti, vai, conversa com ele, fala ali o pecado, por exemplo. Você mentiu para mim.
Aí ele falou: é verdade, eu estou arrependido. Pede perdão, resolveu o problema. Até aí tranquilo, né? Vamos continuar. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então o que está dizendo aqui, que Jesus está dizendo aqui, que essas 3 testemunhas é o suficiente para que toda palavra se estabeleça. Se esse irmão não ouvir, se essa pessoa for temosa, leva 3 testemunhas que presenciaram, testemunha aquela ocular, né? Testemunha que presenciou o fato. Você lembra de ter visto ele mentir naquele dia? Falou que me viu em tal e tal lugar, certo que eu estava em tal e tal lugar, e ele falou aquilo de mim? Lembra? Não, então, 3 testemunhas aqui, essa palavra está estabelecida, então, você está errado, ele está errado, você está certo, ele está errado, essa pessoa então vai receber então uma punição da igreja. E se ele não nos atender, diz-o à igreja, mesmo com essas 3 testemunhas, né, se ele ainda temar, falar assim: não, essas testemunhas aí estão com problema de divisão, essas testemunhas aí não sabem de nada, essas testemunhas aí só querem, está todo mundo contra mim, eu que sou certo, essas pessoas aí são só invejosas, essas pessoas, ou seja, é aquela história que também foi na aula de ontem, né, que você pode acreditar até nos seus próprios argumentos, isso vai levá-lo a erro, né? Aquela pessoa que tem argumentos demais, né? Não, eu que estou certo, está todo mundo errado, eu que sou certo. E se isso acontecer, leve para a igreja, e aí a igreja vai considerar como gentil publicano, ou seja, a igreja vai expulsar esse membro da igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será assim desligado nos céus. Ou seja, Deus está capacitando aos membros da igreja, aos líderes da igreja, a serem porta-voz de Deus. Tudo que eles falarem diante de testemunhas, e se não ouvirem essas testemunhas diante da igreja, isso é a voz de Deus. Isso é o próprio Jesus falando. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Ou seja, 2 pessoas concordaram, né? Jesus, Deus, né, vai atender. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei no meio de vós, deles, né? Então, um culto estabeleceu, uma reunião estabeleceu, 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Mateus 18, 15 ao 20. Outras passagens aqui, vamos ler 2 Coríntios 13, 1 na revista aí, 1 Timóteo 5, 19, 1 João 5, 7. Alguém lê aí 2 Coríntios 13, 1, só para tomar uma água. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Então, olha aí, carta aos Coríntios, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa é a terceira vez que vou ter convosco. Agora, o que foi dito aí, sublinhado, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Só confirma, ratifica o que o próprio Jesus falou: 2 ou 3 testemunhas, né, toda a questão será decidida. Outra pessoa lê agora 1 Timóteo 5,19, até para acordar, quem está com sono pode ler. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha só, esse ponto aí, presbítero, né, está ali logo um degrau abaixo ali de pastor, não pela a pessoa em si, mas pelo cargo, né? Nós sabemos que na nossa sociedade, determinados cargos têm ali uma prerrogativa, né, de que a pessoa é correta. A prerrogativa, a gente sabe que, né, ainda mais na política, o malandro dá conta mais que tudo. Mas o deputado, por exemplo, não é qualquer denúncia que já vai abrir um procedimento criminal. Isso só fazendo uma comparação para os irmãos entenderem. A Assembleia tem que autorizar, né, a Câmara dos Deputados tem que autorizar um quórum específico para abrir. Da mesma forma, o impeachment, né, tem que autorizar um quórum para abrir o procedimento. Isso aqui, ó, levando aqui para nós,
não é qualquer questão que iria ter como verdade se alguém, uma pessoa, falasse de um presbítero. Por exemplo, falar, ó, aquele presbítero ali, ele, por exemplo, vou falar um fato aqui, né? Aquele presbítero traiu a esposa, exemplo, né? Eu vi. Aí o que está falando? Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É isso que ele está falando. Pelo cargo que a pessoa está, né, o que ele estava recomendando, é uma recomendação, né, ali Paulo falando, pelo cargo que ele está, pega o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É claro que é analisado caso a caso, né, essas questões, mas o que ele está falando, porque tem às vezes uma pessoa que quer derrubar o tapete do presbítero, fala algo ali, ou então fala que ele teve um fato grave ali, né, de abuso sexual contra um filho, alguma coisa assim desconexa, né, só para derrubar e envergonhar a pessoa. Que ele está falando, não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pois há 3 que dão testemunho. Olha, 1 João 5,7. Pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então, olha, Deus ele é um só, mas ao mesmo tempo tem vertentes, né, de Deus, né, que significam os atributos dele sendo revelados de maneira específica, né? O Pai, o Criador, a Palavra, o Verbo, né? Jesus é o Verbo. Lá em João capítulo 1 nós vemos Jesus como a Palavra, não é verdade? E por que a Palavra? A Palavra porque está se cumprindo tudo aquilo que foi profetizado, né? Antes dele vir, tudo que está sendo profetizado. E o Espírito Santo, que é aquele que intercede, uma vertente de Deus, que é aquele que se compadece, que ama e está sempre ao lado. Mas esses 3 testificam e dão o valor de testemunho. 1 João 5,7. Letra B, os evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Está aí a explicação. Narra a vida de Cristo sobre uma mesma perspectiva, sobre o mesmo ponto de vista. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas. São os evangelhos sinóticos que falam isso. João tem uma outra perspectiva. Mas esses 3 relatam de maneira de um mesmo ponto. E por isso mesmo é uma validação do testemunho dos atos de Jesus. E nem precisaria de 3. Uma medida boa seria 2, né? Então o testemunho seria o bastante. Mas é uma outra vertente aqui que fala que o número 3 é para dar o testemunho. Então vamos, letra C. O número 3, de 3 auxiliares principais, discípulos. Auxiliares aí tem o mesmo contexto, mesmo significado de discípulos, se vê em vários contextos na Bíblia, Novo e no Velho Testamento. Suporte na adoração, olha aí. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, a Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel e adorai de longe. Êxodo 24:1. Então olha aí, ó. Arão, Nadab e Abiú são as pessoas, os levitas, né? E essas pessoas depois eles vão ser substituídos porque são os filhos de Arão. São escolhidos outros 2 filhos de Arão, porque a Nadab e Abiú morrem, e depois no lugar vem Eliezer e Itamar. E tinha várias outras pessoas. Então o que a gente conclui aqui? Que era necessário, ou é suficiente, 3 para estar acompanhando Moisés. Tinha outras pessoas que tinham o mesmo perfil, mas elas não foram chamadas antes, porque esse número é o número ideal, no suporte ali, na adoração ali no Antigo Testamento. Então, Êxodo 24:9 diz: e subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Então nós concluímos, né? Fica claro que não faltavam opções para se juntar a Nadab, Abiú e Arão, apenas fica entendido que 2 filhos seriam suficientes. É isso. Então, o primeiro tópico aí, suporte na adoração, né? 3 auxiliares ali naqueles ritos da adoração do Antigo Testamento, foram escolhidos naquela ocasião, para essa ocasião aqui, 3, né? 3 pessoas. Suporte no serviço. Aí
Dando continuidade na letra C, suporte no serviço. Vamos ler também. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Êxodo 24, 13 e 14. Então vamos pegar os personagens aqui: Ur, Arão, né, e vai entrar Josué, né? São os três aqui. Vamos ver a função de cada um. Vamos continuar aqui na leitura, na próxima página. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha aí as funções. Vamos aqui fazer aqui algo, dividir por funções e competência em cada um deles. Quem são, primeiramente, os personagens? Josué, Ur, Arão. Josué, Ur e Arão. Cada um deles tinha uma função, e era a função de serviço. Nós estamos falando da função de servir Moisés. Moisés era o discipulador e esses três os discípulos, correto? Até aí tudo bem. Função de Josué, guerreiro, era aquele que ia diretamente pelejar contra os amalequitas, né? Então a função de Josué era meter a faca, meter a espada, matar. Essa era a função dele. A função de Arão e Ur, de apoio, né? Segurar ali o braço de Moisés, porque Moisés estava intercedendo e Moisés estava orando. Os dois, eles tinham uma função só de apoio do cansaço físico de Moisés, porque Moisés tinha a autoridade ali de, na oração, eles estão proferindo que os amalequitas sejam derrotados, só porque ele tinha que estar em constante oração e ainda com os braços levantados, porque isso foi profetizado no coração dele. Deus falou que tinha que ser dessa maneira, tanto que ele fala que ele já tinha combinado isso no dia anterior, que ia ser dessa forma que ele iria lá, mas ele precisava do apoio. Então, são esses três que foram escolhidos, e olha a responsabilidade de cada um desses três. Se Josué fraquejasse, fugisse ali, não adiantaria nada as orações de Moisés, né? Ele não acreditou no seu potencial, fugiu, perdeu a batalha. Se Arão e Ur desse cãibra ali também, assim, está faltando aqui potássio, estou fraco, vou embora, cansei, está achando que eu sou cabide, vai embora. Também ia perder, o braço de Moisés em uma hora cair, ia perder a batalha. Moisés, nem se fala, a responsabilidade dele de estar em oração. O que a gente conclui aqui? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele as assentou. Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Você já tentou ficar 10 minutos com o braço aberto? Quando você fica, pela própria lei da gravidade, aquilo ali vai se tornar como se fosse o seu braço ali, como se fosse 50 quilos, se segurando 50 quilos. Então, por isso, não é algo desnecessário que Moisés pediu, não. Tenta ficar 10 minutos assim, 10 minutos, sem alguém segurar seu braço, sem abaixar também. É algo estritamente necessário. Então, olha aí, por que 3 personagens são destacados para assessorar Moisés? Sabendo-se que havia milhões de outros homens e mulheres no arraial de Israel. Me parece que 3 eram bastante. Josué na frente da batalha, Arão a uma mão e Ur a outra. Letra D, o grupo de 3 no ministério de Jesus. Agora a gente vai no Novo Testamento, né? A gente está fazendo esse paralelo aqui com o Antigo, Novo Testamento. Vou dar uma acelerada aqui antes que a Sara me corte.
Então vamos lá, no Getsemane, Pedro, Tiago e João eram suporte na aflição. Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Primeiramente, eles foram escolhidos aqui, mas foram escolhidos 3. Interessante que em Lucas 10, 1, se você quiser até anotar nesse toque aí, pode anotar, Lucas 10, versículo 1, Jesus ele convoca 70, que posso dizer, discípulos também, 70 para anunciar, né, que dão ali poder para eles expulsar demônios. Se alguém recusar o Evangelho, sacode a poeira das vestes, né, bate as sandálias no chão e vai embora. Eles tinham ali, era para levar só um cantil e um cajado. Lembra dessa história aí dos 70? Eram 70 pessoas, mas qual eram os nomes dos 70? Onde que está escrito o nome dos 70? Alguém sabe responder? Qual é o nome dos 70, pai? O nome desses 70 pessoas? Não sei o nome de nenhum. Não tem um nome, não existe porque não é mencionado o nome. Mas eles fizeram uma função importante? Fizeram. Mas por que eles não foram mencionados? Por quê? Lucas 9 tem a missão dos 12. Jesus já convoca os 12 para as mesmas atribuições. Só que esses 12 voltam e falam: em teu nome, Jesus, nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Eles voltam e dão feedback para Jesus. Eles ficam felizes, né? E esses 12, eles tinham um acompanhamento mais próximo de Jesus, porque esses 12, eles estavam nos momentos de cansaço, né? Ali quando estava no barco, na tempestade. Esses 12 estavam quando Jesus estava ali próximo ali a ser entregue, né? a ser pego ali pelas autoridades religiosas, e esses 12 estavam na ceia de Jesus. Esses 12 ouviam uma parábola mais bem explicada do que o povo, a multidão, né? Havia multidão, e esses 12 eles recebiam uma palavra mais aprofundada, esses 12. Então esses 12 eles já tinham um privilégio diferente dos 70 e diferente da multidão. Mas dos 12, 3 eram destaque. Olha, a gente viu no Getsemane, olha na transfiguração, Pedro, Tiago e João eram testemunhas. Vamos ler em Mateus 17, 1, 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Interessante que Jesus fala para eles não falarem nada do que havia acontecido, até que Jesus fosse morto e ressuscitado. Eu posso achar, né? Eu posso pensar o motivo disso, né? Quem sou eu para pensar? Eu posso falar, achar. Que imagina os 3 chegando, os outros 9 discípulos. Olha, eu vi ali Moisés, eu vi ali Elias, eu vi Jesus transfigurado. O que ia rolar ali naquele meio ali? Ia rolar um sentimento ali. Poxa, e a gente, né? Por que Jesus não chamou a gente? Né? Ia rolar aquele sentimento ali de inveja, de ciúme, né? Parecido com os irmãos de José, né? Que quando os irmãos viam o pai, né? Jacó nitidamente apaixonado por José, quando falava dos sonhos ali, tudo, e dava a veste para ele, e eles se sentiam ciumados, né? Então eu acredito que Jesus falou até mesmo para poupar desse sentimento, né? Só anuncia isso. E também, por aquele outro motivo, 3 já são testemunhas, eles vão testificar isso depois. Outra ocasião em que o ministério de Jesus chama apenas Pedro, Tiago e João, na cura da filha de Jairo. Isso aí é a palavra do pastor Ivanildo, agora sim, né? Do domingo passado, se eu não me engano, né? Que Jesus, ele está lá em Marcos 5,36,
Diz assim: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos de Tiago e João. E aí Jesus vem e fala, tá ali no fundo, né, uma palavra ali mais íntima, né, até a pastora Ivanilde falou que ela entendia o Pedro, né, algo ali mais aproximado, e ela levanta. Mas o que nós temos importante dizer aqui, que Pedro, Tiago e João eram testemunhas naquela ocasião também da ressurreição. A Sara levantou ali, falta 5 minutos, é isso? 15 minutos, porque está paradinho. Então, olha aí, esses homens são 3. Eles se destacaram dos 12, né? Eles se destacaram dos 12. Mas o que a gente vai concluir primeiramente? Aqui, ó, na conclusão aqui, ó. Seja na pluralidade de Deus, seja um grupo para validar um testemunho ou para suporte em momentos desafiadores, seja na geometria, né? Triângulo, ou equilíbrio estático, né? Olha aí, olha para mim esse tripé aqui, ó, tá firme, né? Tá bem firme, 3 pernas. Uma estrutura, ou na política, 3 poderes, né? A política, 3 poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, ou na pirâmide, olha aquelas pirâmides do Egito lá, quantos anos estão ali firmes, né? Passa vento, passa chuva, sol, frio, estão lá. Seja o número de componentes de um grupo de trabalho, na universidade, ou um comitê para discutir e deliberar a respeito de algo. 3 ou são suficientes ou necessários. Pode-se ter um grupo maior, é claro que sim, mas me parece que esse é um número de ouro, tende a prevalecer. Por quê? Aí o autor aí, né, professor aposentado, né, nós parabenizamos, né, combateu a carreira acadêmica com sucesso e agora está focando em outros trabalhos, né? Trabalha muito, eu vejo que trabalha muito ainda, né? Ainda mais na área da docência, ainda acompanha os alunos, porque gosta disso. Mas lá ele tem a experiência que quando ia formar um grupo de atividade, classe, ele não autorizava formar com mais de 3 pessoas, porque a tendência de 4 ou mais é que um escolaria no outro, né? Assim, não, eu faço a introdução, você faz o desenvolvimento da conclusão, e o que você faz? Eu só imprimo o trabalho. Só imprimo o trabalho. Não põe meu nome lá na capa, não esquece, né, de pôr meu nome lá. Vou receber a mão. Aí ele não autorizava. Vamos pegar o caso aí de Moisés, Josué, Ur e Arão. Moisés tinha só 2 braços, então se ele chamasse 4, o outro ia ficar batendo foto, né, na selfie. Ó, estamos aqui na peleja, né? Ia ser o divulgador do evento, mas não ia fazer nada, né? Ou esse um aí tinha que mandar para o campo de batalha. O que você está fazendo aqui, meu filho? Você não está nem sustentando os braços de Moisés, vai lá ajudar Josué, né? Não tem uma função para ele aqui. Então, essa é uma função necessária ou suficiente? 3. Vamos para outra conclusão aqui. Se eu estou entre os 3, devo ter um entendimento claro que sou indispensável. Parabéns, se você está entre os 3, você é indispensável. Mas, como dizia o tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, não é da Bíblia, viu? Às vezes alguém pensa que está na Bíblia. É uma frase do anime, né? Do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Mas assim, né? Só para a gente falar aqui, você é indispensável, mas eu não posso me omitir. A minha falta será sentida fortemente. Não sou eu o mais importante, o que mais importa é a situação. Alguém depende do meu suporte, do meu testemunho. Essa história, né, de Arão, Ur, se qualquer um deles desistisse, um dos braços de Moisés iria padecer e ia ter a derrota, né? Os amalequitas iriam prevalecer. Então a sua função é indispensável. Você tem uma responsabilidade, você tem um privilégio, né? Foi falado ontem nessa aula 2 que o discipulador, na verdade, um pastor, né? Ele, quando foi dito, né,
na experiência, né, meu pai chegou e falou para ele, para o pastor Ivanilde, vocês vão ter uma grande responsabilidade, vocês vão ter privilégio, vocês vão ter, lógico, vão ter privilégio, vão ter reconhecimento, mas por outro lado vão ter isso vai ser em relação de deveres, responsabilidades. Mas você tendo a responsabilidade, você dando conta da sua responsabilidade, aí que vem o ponto, você dando conta dessa responsabilidade, vai acontecer com você como aconteceu com quem? Com Eliseu. Eliseu, ele deu conta das responsabilidades, ele não omitiu, falou assim, ó, fica aqui em Gilgal, não, eu não vou. Fica aqui em Jericó, não, eu não vou. Fica aqui, né, qual que é a outra cidade, não sei. Fica aqui em Jordão, não, eu não vou com você. Então aconteceu com ele receber a unção dobrada. Jesus não escolheu Pedro, Tiago e João porque era parcial, olha aí. Vamos ver os motivos negativos, né, que não são verdades, falácias. As falácias que alguém poderia falar para você o porquê que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Jesus era parcial? Não. Porque queria mimá-los? Não. Porque eram amiguinhos de Jesus, era o clubinho, né? É outra falácia, vamos fazer um mês aqui só com os amiguinhos, né? Gente boa, mas a gente não vai convidar ninguém, né? A gente não vai falar com ninguém. Não, não é isso. O mais provável era que esses três eram quem? Os mais disponíveis, os mais fortes, os mais determináveis e os mais confiáveis. Pedro, né, por exemplo. Pedro arrancou uma adaga na orelha do oficial lá, uma pessoa. Ele não tinha medo, né? Ele era assim, aquela pessoa afoita, mas ele tinha muitos erros, né? O mesmo Pedro negou Jesus, mas essa natureza de Pedro, de estar com Jesus, de caminhar sobre as águas, né? Dos discípulos ali, Jesus fez um convite, quem vai andar sobre as águas? Quem levantou o braço e já pulou na água foi Pedro. É verdade que depois ele afundou, mas ele é o único deles que foi falar assim, quando Jesus ressuscitou, falou assim, eu andei sobre as águas, eu tive essa experiência, né? E da mesma forma, Tiago e João foram escolhidos, né? João sabe que era aquela pessoa que dormia no ombro de Jesus, aquela pessoa íntima de Jesus, aquela pessoa que era aquela pessoa carinhosa, né? Então essas pessoas, elas foram escolhidas porque elas tinham virtudes que os outros 9 não tinham. Essas pessoas então foram escolhidas toda vez que Jesus ia para algo mais sério, né? E interessante que essas 3 hipóteses são hipóteses cruciais. O que aconteceu lá no Getsemane? Jesus suou gotas de sangue. Quem estava ali mais próximo de Jesus? Eles. Olha lá também na transfiguração, hipótese hiper especial. Quem estava lá? Os 3. E na ressurreição da filha de Jairo, questão de morte, algo grave, os 3 estavam lá. Último parágrafo. Para estar entre os 3, começa a ficar entre os 120. Eu acredito aqui que o autor colocou 120, e foi quando foi encontrado ali, né, quando veio o poder, né, do batismo, ali, até lá em Atos, né, estavam 120 pessoas reunidas, né, esperando, eu não sei. Por que 120? Porque Jesus tinha um grupo de 120. Tinha um grupo de 120. Jesus tinha um grupo de 120. Depois 70, esse que eu falei, né, da referência que eu falei. E finalmente entre os 12. Estando ali, mostra o seu serviço, né, estando entre os 12, confidencialidade. E quando essa hora chegar, entenda o peso das suas responsabilidades. Bem? Então nós finalizamos por aqui. Quer falar algo? Vou passar aqui a palavra. Glória a Deus. Bem? Nós vamos tomar um café agora, né? Fazer um intervalo de apenas 15 minutos, tá? Para nós não perdermos o tempo e podermos terminar no tempo que nós estabelecemos como teto, né? Até meio-dia. Amém? Quero agradecer a palavra do pastor Aurélio, sua presença aqui nesta manhã.
Parabéns, né? O funil vai apertando e normalmente alguns vão escapando pelas laterais, né? Por motivo ou por outro, né? A verdade é que a gente não sabe. Mas nós sabemos que sempre Jesus podia contar com pelo menos 3. Isso nós sabemos. Jesus podia contar com pelo menos 3. Então aqui tem um grupo maior do que 3. Então nós também não estamos desanimados. Nem vamos colocar de pé. Senhor, eu te louvo por esse início de manhã, onde nós já podemos ser alcançados por uma palavra, Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe nesse momento que nós vamos estar agora. Nós louvamos o Senhor pelo pão, louvamos o Senhor pela oportunidade de podermos partilhar juntos. Louvamos o Senhor pela saúde, pela capacidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estar neste lugar, em nome de Jesus.